Olá, amigos e amigas, tudo bem com vocês? Estamos mais uma vez reunidos para conversar, para estudar um pouco a palavra de Deus. E hoje nós estamos aqui com uma pessoa muito especial. É especial, mas não é novidade para você. É o nosso amigo Pastor Sandro. Olá, pastor. É uma alegria, né, tremenda estar aqui mais uma vez compartilhando nesse domingo tão especial, né, domingo Dia das Mães. Estamos Então, um gravando, isso abraço aí. aí, né, para cada mãe aí, que Deus possa estar te abençoando aí. E vamos estar aí, né, estudando a palavra de Deus aí, compartilhando a mensagem aí de hoje, que vai ser muito importante e muito interessante. Muito interessante. Já fica já o nosso beijinho para as nossas mamães, né? Dona Marlene e Dona Solange. Coraçãozinho. Muito bem, pastor Sandro. A gente está conversando sobre ansiedade e depressão. E a gente já caminhou bastante já. Essa é a nona lição. E nós já comentamos aqui sobre alguns personagens bíblicos. O interessante é que o autor da revista ele faz um link com a vida do personagem, com a situação que ele estava vivendo e com um possível quadro de depressão que ele passou. E a gente para pensar que loucura os grandes personagens bíblicos que tanto admiramos passamos por isso. Falamos aqui de Moisés, falamos aqui de Jó, falamos de Davi, falamos de Salomão, falamos de Elias. Deixa eu ver se eu lembrei de todos. Jonas, esqueci de Jonas. Foi a última lição. Falamos de Jonas. Todos esses personagens passaram por umas situações difíceis na vida deles. Passaram por umas situações complicadíssimas que levaram eles a um quadro de depressão. E a gente estudou lá na primeira lição, falando sobre as definições, né, da depressão. E olha, hoje nós vamos falar sobre um outro personagem. Não é isso? Qual é o personagem que nós vamos conversar hoje, pastor Sandro? Hoje nós vamos estar falando sobre Asaf. Vamos conhecer um pouquinho mais, né? Muita gente não conhece, né? E hoje nós vamos aí compartilhar, então, e vamos aprender um pouquinho mais sobre esse grande homem de Deus, que tinha uma função muito importante. Olha, né? E nós vamos estudar um pouquinho dele hoje. Beleza. Vamos lá. Vou compartilhar a nossa tela aqui para a gente chegar onde o pastor Sandro está falando, que é Asaf. A gente entender um pouquinho da história de Asaf. A depressão por conta da comparação. Salmos 73, 13. É um salmo, um versículo pequenininho que o pastor Sandro vai ler para a gente agora. Vamos lá, pastor? Diz assim: na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração e lavei as minhas mãos na inocência. Salmos 73, 13. Muito bem. Asaf, se você não sabe, ele tinha... antes tem a pergunta. Esqueci da pergunta. Quase que eu falei aqui, dei um spoiler do próximo slide. A pergunta é a seguinte: me diz uma pessoa, pastor Sandro, famosa que você admira. Será que tem alguém que você admira, pastor Sandro? Diga. Uma pessoa famosa que eu admiro. Isso. Assim, não... eu não sou muito disso, né? De admirar alguém assim. Né? Mas, assim, a gente conhece a vida de algumas pessoas, de alguns artistas, né? Que eles fazem um trabalho social, né? Muito bom, né? Então, assim, por isso a gente pode admirar, pode-se falar assim, né? Aquele ator, por exemplo, lá que fez Matrix, né? Eu não sei o nome dele, mas... Keanu Reeves. Isso, é isso aí mesmo. Então, assim, eu li uma reportagem falando dos projetos sociais que ele tem. Legal. Então, assim, se eu fosse admirar alguém, né, assim, porque eu não sou muito disso, meu amigo Rafael. Eu, sinceramente, eu já tive, né, no meio, assim, a gente, né, que trabalha no meio, né, de artistas, né, de cantores famosos, de vez em quando a gente está no teatro com pudim, com paçoca, ou às vezes a gente está fazendo aí uma turnê aí, em outros lugares, no Sesc da vida, a gente acaba
estando com pessoas famosas, né? E poderia muito bem a gente ficar bajulando elas, né? Idolatrando elas. Só que isso nunca passou pela minha cabeça, não. Eu não tenho muito isso, não. Pois é, a admiração por uma pessoa é normal, acontece, como uma série de outras coisas podem ser normais no nosso dia a dia, na nossa vida. Mas sempre tem o excesso, pastor. E aí, quando chega esse excesso, acontecem alguns tipos de problema. Porque tem pessoas que não conseguem viver e vivem em função daquela pessoa, daquele artista, a chegar ao ponto de adorar, de colocar em primeiro lugar na vida. E as comparações surgem, o desejo, aquela coisa de se colocar no lugar. Poxa vida, olha como... Aí você vai ficar no Instagram vendo lá as fotos no iate e foto de viagem. E você fica alimentando, a gente falou sobre isso, a gente fica alimentando essas coisas nos nossos corações que acaba gerando um quadro de depressão. Sim, porque você não tem isso. Você admira, você gosta, você curte a pessoa, mas só que você leva para um outro estágio. A depressão, normalmente, que a gente tem visto nos quadros dos personagens bíblicos, eles levam para um quadro, um além. As pessoas levam para um além. E aí acontece, ela fica fissurada naquilo. E você não tem. E dá aquela frustração na gente. E aí que é o problema. Fala. É exatamente isso, Rafael. A gente acaba vivendo um grande personagem na nossa vida. Exatamente. Né? A gente não consegue ser nós mesmos, né? A gente acaba vivendo a vida de outra pessoa, né? E isso acaba te fazendo muito mal, né? Porque às vezes você não tem o que comer direito, você não tem nem uma casa direito, mas você quer ter um carro do ano porque você tem que passar para as outras pessoas que você tem um carro do ano. Então, assim, porque meu amigo tem um carro do ano, então eu também preciso ter um carro do ano, né? E aí vai todas as coisas, né? É o tênis, é a calça, é a camisa, é o vestido, é o batom. Então entra aí nessa comparação aí, porque a pessoa tem, eu também preciso ter, né? E aí é uma armadilha, né? Muito perigosa para as nossas vidas. E aconteceu algo parecido com a vida de Asaf. Asaf, ele ficou muito frustrado. Vou dar uma pinceladinha aqui e o pastor Sandro completa. Asaf ficou frustrado porque ele era uma pessoa que vivia na presença de Deus, fazia o que tinha que ser feito, e ele via os ímpios, as pessoas que não adoravam a Deus, prosperando mais do que ele. Então ele fazia uma comparação entre a vida dele e a vida da outra pessoa. Olha lá, eu vou ler aqui e o pastor Sandro completa falando um pouquinho sobre Asaf. Viveu um dilema em sua vida. Viu os ímpios prosperarem mais do que ele, que sempre amou a Deus. Quem foi Asaf, pastor Sandro? Asaf foi um levita, né? Então, quando você procura essa palavra, né, no Antigo Testamento, você vai ver que essa palavra levita são descendentes de Levi, né, lá da tribo. Da tribo, né? de Levi. Isso. Então, é uma descendência deles lá. E nessa descendência deles lá, os levitas, então, eles tomavam conta não só de cantar, né? Não só de preparar essa área da música dentro das nossas igrejas, né? Mas o levita, na realidade, ele faz todo o cerimonial do culto. Né? Ele não fica só na ministração do louvor, vamos dizer, né? Hoje, né? Trazendo para os nossos dias de hoje. Não, não é isso. Né? O Asaf, ele tocava também instrumentos, né? Um instrumento da época também, ele gostava de tocar aquele instrumento, ele tocava, ele participava, mas os levitas não ficavam só nessa ministração do louvor, né? Eles tomavam conta de toda essa parte aí também de fazer a ordem de culto, né? Da preparação do culto ao Senhor. Então, a responsabilidade era dos levitas a fazerem isso, né? E Asaf, então, era da descendência
né, dessa descendência de Levi. Então, ele foi o responsável na época de Davi. Olha! Né? Quando Davi foi lá, né, sendo o rei lá, ele que fazia, ele que vinha preparando o caminho, né, para a Arca da Aliança, né, quando a Arca da Aliança veio para Jerusalém. Então, ele que fazia todo esse preparativo, né, desse grande culto ao Senhor. Então, ele que era o responsável, o Asaf. Então, Asaf era um servo de Deus, levita, ele era um dos responsáveis do louvor do palácio do rei Davi, ok? Ele ficava responsável pela preparação também do templo, lá do culto, da cerimônia. Então, era um homem que separou a sua vida para estar na presença de Deus, para trabalhar na casa do Senhor, para servir ao Senhor, e servir ao Senhor. E o que ele percebia ao redor dele? Aí entra a comparação, que entrou essa frustração do Salmo 73 que a gente leu. Ele via pessoas que não estavam adorando a Deus, ou que adoravam pouco, ou não adoravam, e essas pessoas conseguiam estar muito melhor de vida, socialmente não, né? Financeiramente, provavelmente, do que ele. Então, ele indagou, pois logo eu que estou vivendo aqui na presença de Deus, um Deus poderoso, e as outras pessoas chegam ao ponto de falar assim, então, mas o que vale eu ficar aqui e não ter um lucro? Que lucro eu tenho servir ao Senhor nessa vida, né? E a gente vai entender que lucro nessa vida nenhum. A gente vai receber e vai ter. É o nosso lucro, o nosso tesouro que está no céu. E achei muito interessante. Pode falar. E o mais interessante, e eu agradeço, porque isso ficou lá atrás, né? Isso não acontece nos dias de hoje. Né? Isso ficou lá atrás, lá em Asaf. Só Asaf. Você vai pegar sua Bíblia aí, quando você começar a ler a sua Bíblia aí, no Salmo 73, você vai ver o que Asaf pensava. Por que ele estava com o coração desse jeito que ele está lá no versículo 13. No comecinho aí, né? Asaf, como o Rafael falou, um homem que era temente a Deus, mas que deixou algumas coisas afligir o coração dele. Isso acontece muito, meu amigo, nos dias de hoje, comigo e com você. Verdade. Né? Quantas vezes a gente olha para o lado, vê o irmão, vê lá a pessoa lá, vê um parente nosso que não é crente, que não vai na igreja, que não frequenta o culto de oração, que não faz nada disso, de repente o cara está com o carro do ano. De repente o cara constrói um casarão com piscina, sauna, churrasqueira, e tendo picanha lá. Né? Então, assim, aí você, poxa, mas eu adoro Deus verdadeiro. Aí você começa a fazer a comparação. A sua comparação com a comparação daquela pessoa que é ímpio, que ainda não tem Deus ainda no coração. Então, isso aconteceu lá com Asaf, lá no Antigo Testamento, e acontece hoje comigo e com você. Né? Se a gente não prestar atenção, se a gente não fechar as brechas, nós fazemos a mesma coisa que Asaf fez há muitos anos atrás. E aí, exatamente isso que o pastor Sandro está falando, é que vem a pergunta. O que mais chama a atenção do seu coração? Qual é o desejo do seu coração? Você deseja muito estar na presença de Deus, conhecer mais a Deus, viver o plano de Deus na sua vida? Ou você está colocando essa brecha que o pastor Sandro falou, esse desejo nesse mundo de ter bens materiais e de ser como um grande jogador de futebol, você como um grande artista? O que mais tem chamado a atenção do seu coração? Timóteo vem alertando a gente. Eu vou ler 2 textos lá de Timóteo 6. Diz assim, no versículo 10 e 11, porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e algumas dessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmo se atormentaram com muitas dores. 11. Tu, porém, homem de Deus, foge dessas coisas. Antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Às vezes a gente está amando demais, querendo demais algo que não pertence a gente. É da vida de outra pessoa, e a gente está querendo e fazendo comparações. E logo vem a frustração no coração. Porque quem não quer ter um carro do ano, ter uma viagem,
uma casa nova, poder ter aquela... Eu gosto muito dessas ideias do Instagram, pastor Sandro, porque às vezes todo mundo, o pessoal fala, todo mundo é feliz nessas redes sociais. Então, é aquela foto na praia, no campo, em cada final de semana num lugar, viajando. Quem não quer? Todos nós queremos, mas não deve afligir os nossos corações. Ele diz aqui que muitos se afastam da fé, se atormentam com muitas dores. Isso causa dor. A questão da revista, fugiu o nome agora, da depressão, ela gera um monte de sintomas físicos na gente. Dores, dor, enxaqueca, questões no estômago, fígado, uma série de coisas, gerando dor, inclusive, físicas. E, claro, emocionais também. Então, a Asaf deu essa brecha que o pastor Sandro falou, que hoje em dia a gente toma também e a gente faz. Mas só que a gente tem que lembrar do seguinte, a nossa fé, a nossa esperança, vou mudar, o nosso tesouro está em Deus. Não é isso, pastor? É isso aí. Olha só o que diz aqui da verdadeira prosperidade. Diga, pastor Sandro. Só voltando um pouquinho, Rafael, Sim. Que deixar bem claro que não é pecado você ter dinheiro. Não, sim. Tá? Não é pecado você ter um carro do ano. Não é pecado você ter uma casa, você ter iate. Nada disso é pecado. Nada disso. Deixar bem claro aqui, porque senão as pessoas vão achar que nós também somos... não pode. Entendeu? Não é isso que a gente está falando aqui. Né? Exatamente. Agora a gente entra no nosso tesouro. Qual é o nosso tesouro? Né? O que tem mais valor para mim e para você? Né? Então, será que a praia, a minha casa de praia, tem mais valor então do que eu falar de Jesus? Então, será que essas coisas materiais elas têm mais valor do que as coisas de Deus? É isso que a gente está falando. Mas deixar isso bem explicadinho, né? Para senão alguém pode pensar que a gente está falando contra isso. O grande lance é a prioridade da sua vida. Essa é a palavra, prioridade. Você pode trabalhar e deve trabalhar, deve ganhar dinheiro. Eu vou pedir a Deus que você viaje. Não há problema nenhum nisso, como o pastor Sandro falou. Mas em Mateus 6:21 diz, onde estiver o seu tesouro, ali está o seu coração. Onde está o seu coração, pastor Sandro? Está focado no quê? Qual é a prioridade do seu coração? É isso que a gente vai conversar um pouquinho agora, dessa verdadeira prosperidade que nós que conhecemos Jesus, que nós precisamos focar nisso. E quem não conhece, deve conhecer Jesus para que possa entender também isso que nós vamos dizer agora. Ponto número 1. A verdadeira prosperidade, a verdadeira riqueza é ter o perdão de Deus, ser livre do pecado. Não tem maior e melhor presente de Deus para a humanidade do que esse. João 1, versículo 9. Está aberto aí, pastor? Tá. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Perdoar e nos purificar, pastor. Tem maior tesouro do que esse. Nós que estamos afastados de Deus devido ao pecado, e aquele sacrifício na cruz nos trouxe novamente livre acesso ao Pai. Né? Exato? Ter o perdão de Deus. Exatamente, né? É perdão de Deus com liberdade. Né? E aí, essa liberdade, né, que as pessoas se confundem, né? Isso. Com o livre-arbítrio, né? Só porque eu tenho liberdade, então eu posso fazer tudo. Aí vem a ideia da graça, né? Então, a teologia da graça está aí, então a graça de Deus é sobre todas as coisas, eu tenho essa liberdade, então eu posso fazer tudo porque Deus me deu essa oportunidade de fazer tudo. Então, eu posso beber, eu posso fumar, eu posso fazer tudo que eu quero, porque eu tenho essa liberdade, porque eu tenho meu livre-arbítrio. Só que não é assim que funciona.
né? A gente sabe que a graça está aí, mas tem um Deus também que ele é justo e juiz. Exatamente. A liberdade, sermos livres do pecado. Essa é a verdadeira liberdade que nós temos. Ponto É isso aí. 2. Ser filhos de Deus. Uma vez que a gente tem um encontro verdadeiro com Jesus Cristo, ele nos perdoa, nos livra do pecado, ele nos torna filhos de Deus, co-herdeiros de Jesus Cristo. Gente, isso é verdadeira prosperidade, isso é verdadeira presente, riqueza que a gente pode ter. Gálatas 3, 26, pastor Sandro. Todos vós sois filhos de Deus, pela fé em Cristo Jesus. Pela fé, você acredita que Jesus morreu na cruz por você? Então, você se torna filho de Deus, co-herdeiro de Jesus Cristo. Nós temos parte também agora na vida eterna lá com Deus, com Jesus, com todos que acreditam mediante a fé. Mediante a fé. Então, muitos falsos ensinamentos hoje vêm dizendo que você pode declarar a vitória em nome de Jesus, que você vai ter prosperidade, você vai ter isso, você vai ter aquilo. Exija de Jesus isso, porque... Calma, não é assim. Você tem que ter cuidado com o que você tem escutado, analisa, estuda a palavra de Deus. Nosso verdadeiro tesouro está em ser filhos de Deus, ter o perdão, saber que nós somos co-herdeiros agora, somos parte dessa grande família, certo? Isso aí. Tem até um ponto na revista que fala sobre isso, né? Isso. Que você mencionou aí agora aí, né? Então, por isso que vale a pena você estudar a sua revista em casa aí e depois escutar a gente aí ministrando aqui no teu coração. Pastor Sandro deu a dica, pastor Sandro. Eu vou soltando algumas coisas ao longo da nossa bate-papo que está na revista. Minha revista está aqui, ela está toda marcadinha. Se você está estudando a sua lição, você está acompanhando comigo o que eu estou falando. Ponto 3, pastor Sandro, saber que ele não nos abandona, saber que ele está com a gente o tempo todo. Esse versículo de Isaías, nós já lemos algumas lições atrás. Eu quis colocar novamente aqui para a gente relembrar. Pastor Sandro, Isaías 41, versículo 10. Não temais, pois eu sou contigo. Não te assombres, pois eu sou teu Deus. Eu te fortalecerei e te ajudarei. Eu te sustentarei com a destra da minha justiça. Ele vai te sustentar. Ele vai te ajudar. Ele vai caminhar com você. A gente não precisa entrar em desespero, em ficar nervoso com o que está acontecendo, com o que vai acontecer no dia de amanhã. A gente precisa ter calma e depositar nossa confiança em Deus, porque Ele prometeu que estaria com a gente. Ele deixou o Consolador, o Espírito Santo, até o fim dos dias, para que a gente não possa ficar sozinho. Se a gente estiver sozinho, ia ser horrível, mas graças a Deus Ele se preocupou com a gente. Então, quer um maior tesouro do que esse? Ter a certeza que o grande Deus está ao nosso lado? Isso é muito bom, isso é confortante nesses dias, inclusive que a gente tem passado hoje, né, pastor Sandro? Sim, sem dúvida. Saber que eu creio num Deus que não me abandona, né, mesmo eu estando trancado dentro da minha casa, não podendo sair, não podendo visitar a minha mãe, né, não podendo visitar o meu pai, né? No dia 7, né, na quinta-feira, foi aniversário da minha mãe. Verdade. Eu fui lá, tive que conversar com ela pelo telefone, chorei. Então, assim, nesses dias a gente vê que Deus nunca vai nos abandonar, né? E essa palavra de Isaías é mais uma promessa dessa, né? Que Ele sempre estará conosco todos os dias. Todos os dias. E o ponto 4, viver a eternidade com Ele. João 3,16, que o pessoal conhece, a gente ensina para as crianças, inclusive. Nós vamos viver a vida eterna com Ele. Não tem presente maior e melhor. Saber que nós temos o perdão de Deus, somos filhos dele
Ele não nos abandona e sabendo que no final disso tudo nós vamos viver a eternidade com Ele. João 3,16, pastor Sandro. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Exatamente. É a vida eterna com Ele. Onde está o seu tesouro? Onde está o seu coração? Acabamos de ver aqui que a nossa esperança está em Jesus. Perdão, anda com a gente, não nos abandona, somos herdeiros, somos filhos de Deus, vamos viver a eternidade com Ele. Esse é o meu desejo, esse é o desejo do pastor Sandro, que você conheça Jesus, não passe por dificuldade, não se desespere, confia no Senhor que Ele está cuidando de você, Ele vai cuidar de você e Ele quer caminhar contigo. Né, pastor Sandro? Com certeza, né? Ele sempre vai estar conosco, como teve, né? Por exemplo, finalizando, né, o nosso bate-papo de hoje, esse resumo da lição de hoje, exatamente falando sobre Asaf, né? Então, assim, terminou aí a vida de Asaf, né? Asaf entrou, né, fez essa comparação, né? Só que depois ele rasgou o coração dele, falou: Senhor, realmente, eu estou errado mesmo. Pensar isso, me comparar, fazer essa comparação com eles que têm isso tudo, eu tenho coisa bem maior do que isso. Asaf vai falar isso. Então, leia o resto do capítulo aí que você vai ver. Né? Asaf, nós temos 3 salmos que é dirigido a Asaf. Né? Ele que escreveu 3 salmos. Então, assim, você vai ver os outros salmos lá, você vai ver que bênção que foi Asaf. Né? Então, assim, teve continuidade a vida de Asaf. Né? Não ficou ali simplesmente, só chegou nesse versículo que ele fez essa comparação, entrou na depressão, por que eles têm e eu não tenho, aquele negócio de pronto, acabou a vida de Asaf. Não é assim. Como não foi assim com Elias, como não foi assim com Jonas, como não foi assim com Moisés. E todas essas lições, eles tiveram problema, tiveram a vontade de morrer, entraram na depressão, ficaram ansiosos, só que eles passaram por isso. Meu irmão, minha irmã, isso vai passar. Tá? Então, a minha palavra para você, finalizando esse nosso bate-papo hoje, o resumo de hoje da lição, é que isso vai passar. Eles passaram por isso. Homens de Deus passaram por isso. Então, eu e você, nós temos também a confiança e nós temos também a palavra de Deus junto conosco, falando e nos dando a esperança que isso tudo vai passar e que nós vamos continuar a nossa vida. Amém. É isso aí. Confia no Senhor Jesus Cristo. Não se afaste da palavra de Deus. Busque cada dia mais e mais. E como o pastor Sandro falou, eles passaram. Mas eles passaram porque se aproximaram de Deus. Assim como Asaf rasgou o seu coração, rasgue também seu coração. Entregue sua vida nas mãos do Senhor. Dê o controle da sua vida na mão de Deus. Certo? É isso, pessoal. Um resumo da lição, mais uma vez. Uma alegria enorme compartilhar com os irmãos mais uma lição. E a gente encerra aqui falando a nossa frase da nossa Escola Bíblica Dominical. Pastor Sandro, vamos lá? Vai lá, então. Vale a pena viver o que aprendemos na Escola Bíblica Dominical. Exatamente. Vale muito a pena. Então, um abraço para você e até a próxima. Tchauzinho.